Bom dia a todos. Eu sou a Cris Farias, sou gerente de parcerias da Healthcare Alliance. Primeiramente, obrigada a todos que inscreveram e reservaram esse tempo para acompanhar o nosso webinar. E para quem ainda não conhece, a Healthcare Alliance é uma empresa do Grupo MV, que tem como proposta promover alianças estratégicas no setor de saúde e conectar fornecedores renomados e especializados com as instituições do setor. Nós reunimos os melhores fornecedores para que as instituições de saúde tenham uma gestão e resultados mais eficientes com atenção centrada no paciente. Hoje, a nossa webinar com o tema LGPD na prática para hospitais é com a empresa Dynamo Networks e quem vai apresentar é o Alex Lago. Ele é engenheiro de soluções da Dynamo. E antes de passar a palavra a ele, quero explicar um pouquinho a dinâmica da nossa webinar. Vai ter aproximadamente 45 minutos e na parte inferior da tela tem um ícone com a letra Q e A, que vocês podem enviar perguntas durante a apresentação e a gente vai disponibilizar um tempo no final para poder respondê-las. Tá? Então, excelente webinar a todos e agora, Alex, é com você. Bom dia a todos. Hoje iremos falar um pouco do desafio para a área de saúde. Vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados na prática, como que ela funciona, onde ela se aplica e como se adequa a ela. Deixa eu já começar. A lei, o LGPD, na prática, ela foi sancionada, ela vai ser sancionada no dia 14 de 8 de 2020. Essa lei ela será aplicada para o tratamento de dados para todas as organizações e empresas, garantindo aí a privacidade de cada cidadão. E ela estabelece algumas, na verdade, diversas regras aí sobre a coleta, armazenamento e tratamento, compartilhamento também desses dados pessoais, desses dados sensíveis. Em caso de não conformidade ou vazamento desses dados, a multa pode chegar até 2% do faturamento da empresa, limitando até um valor de 50 milhões. Então, aqui ela regulamenta o uso e proteção, transferência dos dados, define diversas regras aí para transparência, confidencialidade, armazenamento. E para a parte de globalização, ela está alinhada com o GDPR, que é a lei que já está em vigor na União Europeia, Então, todas as empresas que tratam com clientes ou possuem alguma filial fora também tem que se adequar. Bom, a gente tem visto a crescente número de empresas com vazamento de dados, Muitas organizações ainda não estão cientes ou ainda não estão preparadas para a adequação do LGPD. Então, com isso, quando ocorre algum vazamento ou alguma fraude ou qualquer tipo de problema nesses dados sensíveis, essas empresas já estão sendo multadas, apesar da lei ainda entrar em vigor, já há as multas nesses casos de vazamento de dados. Bom, para o escopo da Lei Geral de Proteção de Dados, onde que ela se aplica? Ela se aplica para coleta de dados, de todo indivíduo localizado dentro do território brasileiro, onde esse dado é tratado, e também para todo tipo de oferta e serviços para os indivíduos do Brasil. Ela não se aplica para fora do território, do território nacional, e também para uso jornalístico, artístico, acadêmico, e também ela não se aplica para pessoas jurídicas, Ela é somente aplicável para pessoa física. Bom, qual o tratamento de dados para as operações realizadas? Então, por exemplo, para produção, recepção, distribuição, eliminação, toda a movimentação do dado, desde a parte de cadastro e uso dessas informações, elas se aplicam aí para a lei do LGPD. Bom, na prática, quais as formas desses dados? O que é o dado pessoal, qual é o dado sensível? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre cada tipo de dado. O dado pessoal é aquele dado, informação relativa à pessoa, como nome, endereço. Nós também temos os dados sensíveis, que aí já se aplica mais para RG, CPF, um cartão de crédito, que a pessoa tenha cadastrado.
Também a gente tem o dado pseudonimizados, que seria, por exemplo, aquele dado que é relacionado a algum indivíduo, como opinião política, uma opinião religiosa, né? Então, esses dados são relacionados a alguma pessoa, eles têm que ser tratados da mesma forma. E, por último, temos os dados anonimizados, que são dados, normalmente, esses dados são utilizados para inteligência artificial. Por exemplo, quando você acessa um site, quando você faz uma compra num site também, esses dados são coletados para que a inteligência artificial possa fazer aquele tipo de promoções e tudo mais. Então, esses dados, eles são indiretamente ligados a um indivíduo, né? E que podem ser alterados conforme o uso. Então, esses dados também devem ser protegidos. Bom, os dados sensíveis na área hospitalar, laboratório e clínicas, né? Então, por exemplo, todos os dados de saúde, vida sexual, filiação a sindicato, dado genético, biométrico também, que é as minúcias, né? E esses dados, como eu disse anteriormente, de opinião política, racial e ética, também são relacionados e também têm que ser tratados da mesma forma. Todos os dados de pacientes são considerados dados sensíveis, né? Como qualquer outra organização, a rede hospitalar também precisa ter a preocupação e se adequar à norma do LGPD. Bom, hoje qual o tratamento aí feito, né, pela lei do LGPD? A gente tem um controlador, né? A norma ela fala que a gente tem que ter uma pessoa que é referente, que ela vai conseguir criar os operadores para que controle essas informações. Então, o controlador ele vai criar as regras e cadastrar as pessoas que vão fazer o uso dessas informações. E no caso do operador, propriamente a pessoa que vai fazer o uso dessas informações. Ela vai cadastrar, ela vai editar, ela vai excluir. Então, todas as movimentações dos dados serão feitas pelo operador. E ela exige, né, que tanto os controladores como os operadores são diretamente sujeitos à lei. Então, eles são diretamente responsáveis pelo tratamento e uso desses dados. Bom, hoje o cenário normalmente, né, utilizado é uma base de dados centralizada, né, onde os dados ficam centralizados num servidor ou em algum local, e nós temos alguma aplicação ou algum RP que faz uso, né, ele vai buscar essa informação. Então, com isso, a gente tem uma base centralizada, o operador vai fazer uma consulta num dado e ele tem uma fonte única de informações. Então, normalmente, essa é a base utilizada nas empresas e hospitais também. Bom, aqui já ilustrando um pouco melhor como que é esse acesso, né, às informações centralizadas. Nós temos um banco de dados que puxa, um servidor puxa a aplicação para que seja acessada essa informação. E no caso de uma web ou uma API que faz, né, a parte de acesso dessa informação. Só que mesmo com todas essas proteções de dados centralizados, com segurança, ainda pode haver algumas falhas ou fraudes, né? Então, por exemplo, se um colaborador empresta seu usuário ou empresta sua senha, compartilha, né, esse dado, um usuário com outro usuário, a gente já tem uma falha aí. Então, a nossa proposta, que vamos falar um pouco mais lá na frente, é justamente para que esses tipos de falhas não ocorram. Normalmente, esse é um processo, né, hospitalar, né? Quais são os processos quando o paciente chega no hospital, né? Ele faz um cadastro, tem aquela primeira triagem clínica, aí tem o atendimento, normalmente ele faz um exame de sangue para identificar, depois tem o diagnóstico desse exame e também tem o receituário, né? Então, quando alguma informação desse processo é editada ou é excluída, a gente tem um ponto de falha, né? Então, a nossa preocupação aqui é que todo esse processo seja seguido, que todos esses processos sejam assinados digitalmente ou que tenha alguma forma de proteção, que todos esses processos sejam seguidos e não sejam, de alguma forma, fraudados ou desviados. Bom, aqui a gente contextualiza, por exemplo, quais são os tipos aí para
especificando um pouco melhor, na verdade, esses pontos de falha no modelo centralizado, né? Então, quando nós temos as informações são centralizadas num único ponto, a gente tem que qualquer informação a ser consultada, ela tem uma única fonte e ela pode, na verdade, ficar indisponível. E ficando indisponível, ela impossibilita a consulta. Então, se precisar fazer um cadastro, ou um atendente precisar puxar o cadastro daquele paciente no hospital, por exemplo, ele não consegue, porque ele só tem uma única fonte de dados. Com isso, a gente também não tem auditoria e informações do paciente em tempo real. Então, por exemplo, se nós precisarmos, se o médico, na verdade, precisar de uma informação em tempo real daquele paciente, precisar fazer, ou alguém precisar fazer alguma auditoria daquelas informações, se estão corretas, se foram validadas, ele também não consegue. E na necessidade também de unificar essas bases, algum hospital com alguma clínica, a clínica com o laboratório, a gente ainda fica com alguns pontos de falha, porque a gente ainda fica dependente daquelas VPNs, a gente fica dependente daqueles links, né, entre localidades, e aí a gente tem um ponto de falha, que se uma dessas VPNs, ou algum desses links caírem, o sistema também fica indisponível, né, impossibilitando a consulta. E também o problema de base de dados descentralizadas. Então, muitas vezes pode ocorrer que a comunicação esteja correta, né, entre laboratórios, clínicas e hospitais, só que um dos problemas que ocorrem em hospitais, por exemplo, é que o dado no hospital seja mais atual e o do laboratório não. Né? Então, a gente não consegue saber qual é o dado que tem que ser utilizado, qual que é o dado mais atualizado daquele paciente, né? Então, esse tipo de problema a gente consegue corrigir também. Bom, nós temos diversas organizações na área da saúde, né? Então, quer dizer que várias informações do mesmo paciente podem estar em todas essas áreas, né? Então, eu posso ter um cadastro numa clínica particular e posso também ter um cadastro no laboratório. Então, aqui a gente consegue demonstrar um pouco melhor como que a gente tem as informações distribuídas nas redes, né, hospitalares, nas áreas clínicas e médicas, descentralizadas. Então, quais são os principais desafios para a área da saúde, né, para os hospitais e demais áreas, né? Primeiramente, o consentimento dos dados pessoais, né, do paciente, né? Ele tem que estar consentindo com a informação, né, que ele está te fornecendo, garantindo aí o controle, né, do acesso e aplicações à base de dados para buscar essas informações e principalmente a confidencialidade e a integração e a integridade dos dados pessoais, né? Então, nós conseguimos fazer a proteção dos dados do paciente. É importantíssimo também frisar que nós precisamos fazer a proteção dos dados dos próprios funcionários, né? Então, as perguntas que ficam quem é que tem autorização, né, para usar os dados desse paciente? Quem vai utilizar as ferramentas para manusear os dados dos pacientes ou até mesmo dos funcionários? E como que eu devo proteger isso? Como que eu faço para que as pessoas consigam acessar as informações de formas protegidas e de formas sigilosas também? Bom, hoje a gente consegue ter acesso às informações e dados sensíveis utilizando o URP, né, que são os softwares, as aplicações que fazem acesso a essas informações. Nós também temos diversos, né, a rede hospitalar ou clínicas tem diversos sistemas internos para dividir o que é exames e prontuários eletrônicos, como o PEP, por exemplo, exames de diagnóstico, e também a área de sistemas de recursos humanos, onde é armazenada aí as informações dos funcionários dos hospitais. Então, quem vai acessar as informações, como que, na verdade, ela será acessada, né? E por quanto tempo essa informação será acessada e como que eu consigo garantir que essas informações estejam íntegras, né, e sigilosas. Então, na prática, né, hoje a gente consegue atender, né, todas essas perguntas, responder essas perguntas e atender todas essas demandas utilizando algumas soluções, né? Então, uma das soluções que nós vamos falar aqui é a tecnologia de blockchain, que eu vou explicar um pouquinho mais na frente o que é e como funciona a solução do blockchain. Também nós conseguimos proteger essas informações, na verdade, o acesso a essas informações
com autenticação forte, que é o duplo fator de autenticação, que, por exemplo, é aquele, quando você vai acessar seu banco, você consegue fazer autenticação por digital ou por algum número randômico. E também a criptografia de dados, que nada mais é que uma fórmula matemática que embaralha os dados, né? Então, se porventura esses dados vazarem ou ocorrer algum uso de alguém conseguir acessar esses dados, os dados estarão embaralhados de forma matemática que não há como a pessoa que roubou esses dados utilizarem. Então, com isso, a gente consegue garantir a integridade, confidencialidade e rastreabilidade desses dados também, de quem usou, quando usou, por que usou. Aqui também mais um processo, né? Ilustrando aí a rede distribuída do blockchain, como que ela funciona, né? Então, novamente, a gente tem o cadastro, né, do plano de saúde, o pedido do hospital, temos o atendimento, a autorização do plano, o atendimento clínico, o pedido do exame e quando o plano de saúde faz a autorização. Então, todos esses processos têm que ser seguidos à risca, onde deve haver toda uma assinatura, né, uma assinatura digital com certificado digital. Então, todos esses processos ele é armazenado e criptografado com certificado digital. Então, o blockchain ele permite que todos esses processos sejam encadeados, né, de uma forma que esse processo tem que ser seguido, não há como pular alguma etapa e também não há como fraudar alguma etapa dessa. Então, os dados eles ficam imutáveis com o certificado digital, garantindo assim que esses dados estejam íntegros lá dentro, que todos os processos foram seguidos. E com isso, a gente consegue aqui, com uma rede distribuída de blockchain, a gente consegue também colocar algumas regras para o uso das informações. Por exemplo, no caso dos participantes, ele vai utilizar as informações para o hospital, laboratórios terceirizados e também para fazer auditoria desses dados, né? Então, quem está cadastrado, quem pode utilizar, quem irá usar. No caso de ativos, o XML, né, que é uma extensão de um documento que vai com o nome, CPF do paciente e também o diagnóstico. Então, eles vão ser armazenados aí em formato XML. No caso de contratos inteligentes, né, a gente consegue ali denominar o CPF, né, com um número restrito ali de números, justamente para fazer essa verificação que é um dado de CPF. E no caso do consenso, né, o diagnóstico pode ser emitido por um laboratório. Então, se uma outra área ou órgão quiser emitir um certificado, com a solução a gente consegue que somente aquele laboratório vai conseguir nos emitir um diagnóstico. Bom, no blockchain de governança, né? Então, o blockchain garante também a governança dessas informações, desses dados sensíveis. Primeiramente, com a rastreabilidade desses dados, né? Toda a informação, quando ela é utilizada, quando ela é alterada, ela é registrada, né, no log, então ela consegue fazer depois para auditoria, ela consegue ter essa rastreabilidade dos dados. Então, todos esses dados sensíveis, anonimizados, até mesmo com o consentimento, né, todo esse consentimento de quando o paciente pediu para expirar o dado ou quando aquele dado vai sair do sistema, eles também são transformados aí em contratos inteligentes, que é um código, né? Essas informações elas são tratadas como código e são armazenadas no blockchain. Com isso, a gente consegue garantir que os dados serão imutáveis, né? Eles não são alterados nunca, então ele vai ter aquela rastreabilidade dos dados e todo dado será alterado dali para frente, garantindo que os dados que foram cadastrados anteriormente serão visualizados. Eles também são auditáveis, então, para a área de compliance interna ou até mesmo para uma auditoria externa, a gente também consegue entregar aí um portal para ele conseguir acessar essas informações. E a ferramenta é totalmente escalável, né? A solução é totalmente escalável. O blockchain ele consegue crescer de uma forma exponencial muito grande, sem muito custo adicional. Então, você consegue crescer numa vertical, garantindo que aqueles dados sejam multiplicados, aumentados de uma forma bem escalável. Como é feito, aqui é uma ilustração de como são feitas a sincronização do consentimento das informações. Então, o hospital vem, esse usuário é um funcionário, né? Então, ele registrou ali que o paciente colocou os dados dele para passar no hospital
E só que ele deixou uma observação que ele quer que seja retirado, né, as informações dele. Então tem ali uma informação retira consentimento, que é uma analogia ali falando que ele quer que seja retirado. Ele passa para o laboratório, ele passa para o departamento de auditoria, né, todas essas informações. Então, tanto no laboratório como no departamento de auditoria, essa informação é sincronizada, né, via blockchain. Então, todos esses dados na rede ela é distribuída. Então, todos que estão dentro dessa rede do blockchain terão a mesma informação. Então, quando uma dessas áreas alterar uma informação, adicionar uma informação, automaticamente as outras áreas também irão receber. Bom, o LGPD Go, na verdade, é a nossa solução. É o nome dado aí com a solução que integra totalmente com o HSM, é uma solução de blockchain e HSM. Então, ela é uma plataforma, na verdade, que ela integra diversas bases, né, de dados pessoais, de empresas ou qualquer tipo de organização, criando uma trilha aí de auditoria, de consentimento para o usuário, cliente ou até mesmo paciente. Com o uso do HSM, né, que o HSM é um cofre digital, ele que é o responsável aí por armazenar, garantir a integridade, também possui a rastreabilidade, né, desses dados, dessas chaves criptográficas, né? Toda essa informação, quando ela é criptografada, ela gera uma chave. E essas chaves são armazenadas no nosso HSM, que é totalmente integrado com o blockchain, que é integrado no sistema hospitalar, por exemplo. E a solução, na verdade, da LGPD Go, ela tem alguns perfis, né? Então, cada perfil tem a sua função dentro da solução, né? Temos o controlador, o operador e o auditor. E aqui uma breve ilustração, né, do processo de GDPR e LGPD, que a área de compliance necessita ter, né, que vai precisar, as empresas ainda que não estão adequadas vão precisar se adequar, com parte de permissionamento, credenciais, arquivos. A nossa solução também, com o HSM, nativamente ele já consegue criar a autenticação forte, que é o duplo fator de autenticação. Então, o HSM permite que você tenha isso dentro do HSM, gerando a semente dentro do próprio HSM, que é muito importante. E que faz toda a comunicação, tanto com nuvem como banco de dados. Bom, o cofre, como eu disse anteriormente, o HSM é um cofre digital. Ele possui uma alta performance e segurança, testado, né, pelos órgãos, né? Nosso equipamento ele é homologado pelo ITI, que é o Instituto de Tecnologia, e nós também temos o ICP Brasil, e também estamos em fase de finalização do FIPS, que é uma norma americana. Então, nosso equipamento e também é homologado pelo Inmetro, tá? Ele é utilizado pelo Inmetro. E, bom, o nosso equipamento está dentro do compliance, então nosso equipamento garante, né, que você esteja dentro da regulamentação, que você esteja compliant com o seu ambiente. Devido a todas essas normas e regulamentações que o nosso equipamento atende, ele entra dentro das regulamentações do LGPD. Nosso equipamento, o HSM, esse appliance, ele é um repositório, na verdade, de credenciais, ele faz a gestão de chaves, minúcias também de digital, né? Os hospitais têm aquela digital para fazer o cadastramento de funcionários, o portaria de catraca, ele também faz ele guarda, ele armazena essas minúcias também dentro do HSM. Com isso, ele tem uma base aí de autenticação e rastreabilidade do acesso. Somente as pessoas que são cadastradas no HSM conseguem gerenciar essas chaves de forma individual. Também cada um com o seu perfil, garantindo assim a segurança das informações. E nossos equipamentos, ele possuem uma alta performance para ambientes de produção, de alta produção, que tem muito fluxo e tráfego de informações. É uma grande preocupação também no uso e tráfego dessas informações, né, na transação. Hoje, grandes bancos, grandes corporações e organizações utilizam nossos HSMs. Para vocês terem ideia, 40% de todas as TEDs realizadas no Brasil hoje são transacionadas dentro dos nossos HSMs. Nós temos diversos modelos de HSMs para atender também diversos tamanhos de organizações.
mas que todos eles atendem essas normas e também conseguem atender toda essa parte de gestão e compliance das regulamentações. E também na parte de assinatura digital. Então, a gente também consegue entregar para vocês a parte de segurança de assinatura digital, garantindo assim a autenticação, né, e a autenticidade da assinatura de qualquer tipo de documento. Aqui é uma ilustração hoje de como é feito, na verdade, um acesso a algum dado, né? Então, por exemplo, quando um médico precisa acessar um dado de um paciente, ele acessa um portal, né? Ele acessa um sistema para puxar o cadastro de um paciente, que essas informações vão para um software de aplicação, né? Para ele conseguir acessar essa informação, os nossos equipamentos, né? O HSM, como ele estará com o OTP, que é o duplo fator de autenticação habilitado, ele vai requisitar uma segunda autenticação do usuário. Então, normalmente são duas coisas. Primeiramente, é uma senha. Então, o médico vai colocar sua senha e ele vai pedir uma segunda senha, que pode ser uma digital ou pode ser um número randômico, aqueles que trocam, né, normalmente a cada 30 segundos. Quando o médico fazer essa segunda autenticação, ele volta para a aplicação, o OTP, que é a ferramenta, né, que faz a verificação dessa autenticação, vai para os nossos HSM para buscar, né, para bater as informações, para fazer o acesso a essas informações, que vão estar lá dentro da database. A database é onde realmente as informações do paciente, né, todos aqueles dados sensíveis, todos aqueles dados estarão armazenados. Então, aqui a gente consegue ilustrar como é feito o uso, né, quando o médico precisa requisitar uma informação, qual é o processo que ele segue, né, qual é o processo que ele segue para conseguir autenticar, garantir que aquele médico realmente é ele, que não esteja usando a credencial ou a senha de um outro médico, para buscar uma informação de um paciente ou fazer qualquer tipo de uso de acesso a esses dados sensíveis, né? Então, o HSM ele também faz a criptografia dos dados. Então, todo dado que tiver dentro do HSM ele é criptografado, como eu expliquei anteriormente. A criptografia ela embaralha os dados. Então, primeiramente, não há como acessar esses dados e caso, porventura, alguém consiga, por algum outro usuário consiga acessar e ele quiser consultar esse dado, ele também não consegue porque o dado vai estar embaralhado de uma forma matemática, né? Então, matematicamente, ele é um processo que é feito nos dados para eles estarem criptografados. Hoje, qual é a importância, na verdade, né, do HSM Blockchain? Como que a solução do blockchain, os nossos equipamentos HSM, garantem aí todo esse uso e proteção desses dados, né? Primeiramente, fortalecendo as funções, né, de identidade, que seria o seu usuário, o acesso ao sistema e a autenticação também. Garantindo que aquele médico que for consultar, né, que vai usar a ferramenta para consultar algum dado, ou emitir um laudo, ou qualquer tipo de operação, realmente seja ele, que quando pedir a segundo fator de autenticação, se ele não tiver com o celular dele, ou não tiver uma outra forma de autenticar, ele não vai conseguir. O HSM ele também garante uma melhor gestão, segurança e armazenamento nas chaves e identidade de segurança, garantindo ali a proteção desses dados. Com o armazenamento das chaves do HSM, a gente consegue fazer uma centralização da gestão, né, na centralização das informações e gestão das informações, tendo um ponto único ali para armazenar e gerir essas chaves, garantindo uma maior segurança. Então, nossos equipamentos, você consegue ter um em cada hospital, em cada clínica, garantindo aí uma alta disponibilidade, mas também o acesso dessas informações ele é único. Então, você vai ter um ponto único de armazenamento e gestão dessas chaves criptográficas. E mais importante também aí para o funcionamento, na verdade, dessa solução é a performance. Então, os nossos HSM, eles garantem uma melhor performance na criação dessas redes blockchain. Então, quando a gente precisa criar quando você precisa criar um dado ou for fazer qualquer tipo de uso dessa solução, os HSMs aceleram o processo de criação da rede dos blockchains. Então, isso permite que você tenha um ganho, principalmente quando você tem diversas redes, diversos
pacientes cadastrados, quando diversos médicos ou enfermeiros forem usar a ferramenta, ele garante aí a aceleração desse processo. Tá? E ele fica disponível aí na utilização de on-premises, quando está dentro do seu local, está dentro do hospital, ou também quando ele estiver em nuvem. Então, quando ele estiver na nuvem, estiver em cloud, a gente também consegue garantir essa disponibilidade. Esse é um exemplo do portal de consentimento via celular. Então, a gente tem uma web, né? A solução ela tem uma web que está já na Apple Store e também no Android, na Play Store, e que você consegue fazer o download desse app, onde você consegue fazer uma consulta desse portal de consentimento. Você consegue consultar quando o dado foi gerido, inserido no sistema, quando ele foi gerido, quando ele foi editado. Isso é muito importante para as áreas internas de compliance, para uma auditoria. E quando você tiver uma auditoria externa, você consegue fazer um usuário, né, para essa auditoria. Você passa um usuário e senha para esse auditor, ele vai acessar via celular e através desse portal, né, via celular, ele consegue fazer todo o uso aí, coleta de informações dos pacientes. Então, hoje, através desse portal de consentimento, ele consegue fazer toda a gestão e usabilidade dessa ferramenta de uma forma muito fácil e prática. Bom, aqui a gente está ilustrando como que é o organograma desse processo da LGPD Go, né? Então, aqui a gente tem praticamente todos os passos, né? De como a gente inicia o uso da solução do LGPD Go, né? Vocês podem reparar que em várias fases o HSM ele é consultado, até mesmo, primeiramente, para a criação e armazenamento das informações, também para fazer a parte da autenticação, descriptografia desses dados, quando ele comprova que aquela pessoa, ela mesma, ela faz a descriptografia, ele volta a informação para o médico ou para o enfermeiro. Então, a gente tem diversos passos aqui, começando com o controlador, né? Então, o controlador, normalmente, é aquela pessoa que vai criar as credenciais para os operadores. Os operadores são as pessoas que estão lá na ponta, né? Eles são as pessoas que vão fazer o registro, que vão fazer o atendimento dos pacientes, vão fazer o registro também do consentimento. Então, eu quero ir hoje no seu hospital, mas daqui 30 dias eu quero que o meu dado seja excluído. Então, o LGPD, na verdade, ele informa que você tem que ter essa opção para o paciente, né, para o usuário, e a nossa solução ela já tem isso integrado. Então, você consegue fazer aí um cadastramento do usuário, colocando quando esse dado será excluído. O auditor, que já seria o próximo passo, aí você pode ver que ele está integrado totalmente com o HSM justamente para ter essa autenticação na hora do uso, e ele já faz a visualização desses dados, e também do portal de consentimento, para saber se aquele dado realmente foi excluído ou não, se foi excluído dentro da data, e se está devidamente protegido. E aí a gente vai ter todos os outros passos, né? A parte do controlador que faz a operação, a parte das informações e a assinatura também, né? Do consentimento, né? Pela empresa, consentimento do registrador, onde são todos os participantes, o contrato, que ele é válido por um período acordado com o paciente ou cliente, até a exclusão, e por penúltimo aqui, o controlador ele faz o registro desses contratos, ele repassa tudo isso para as empresas e para as pessoas cadastradas, para elas saberem que esse processo está sendo seguido. E, por último, o auditor ele faz o acesso de todas essas informações, todos esses processos que foram realizados. O auditor, no caso, ele vai conseguir, até mesmo através daquele portal do app, fazer a consulta desses dados, se todos esses dados, todos esses processos, todas essas informações realmente estão seguindo o seu fluxo. Quais são os benefícios, né, do LGPD Go? De todas essas dificuldades para adequação e até mesmo para tirar diversas dúvidas, né, a gente sempre fala de quais são os benefícios, né? O que a gente consegue entregar para vocês, né, entregar para os hospitais, para as clínicas, para as organizações, como benefício de uma implementação de uma solução dessa. Primeiramente, a gente vai estar compliance, vocês conseguem se adequar à norma e ficar em compliance com a regulamentação do LGPD.
A gente consegue também fazer uma autenticação forte. Hoje, a gente sabe que somente um usuário e senha já não é mais suficiente para garantir que aquela pessoa realmente é ela que está acessando aquele dado ou fazendo manuseio de qualquer tipo de informação. A gestão dos certificados digitais, né, esses certificados digitais aí armazenados aí no nosso HSM ou o uso do blockchain, a gente consegue fazer uma gestão e guarda desses certificados digitais. O gerenciamento junto com os cofres de senha. O cofre de senha é o HSM, é o appliance responsável por fazer aí o armazenamento dessas informações e o gerenciamento também através da solução do LGPD Go. A gente consegue proteger a chave master do cofre de senha, né? Então, o nosso appliance, ele tem o nosso HSM, ele tem uma chave master que é a chave de administração, né? Quando você inicia aí o uso da solução, ele cria uma chave master, então a gente também consegue fazer a proteção dessa chave para que não caia em mãos erradas e tenha um uso indevido. Também temos a unicidade das informações, então a gente consegue centralizar essas informações, deixar elas de uma forma que a gente consiga utilizar de uma forma mais prática, né? No caso do HSM, óbvio, né? Armazenando todas essas informações e chaves no HSM. E no caso do blockchain, é uma rede distribuída, as informações você obviamente vai acessar de uma fonte só, mas elas vão estar distribuídas em diversos hospitais, clínicas, de forma compartilhada com quem estiver dentro dessa rede do blockchain. Isso tudo por uma consulta de dados, né, descentralizadas. Então, você consegue acessar o hospital, uma clínica, um laboratório, ele vai ter os meus dados, por exemplo, exatamente idênticos e imutáveis. Então, se uma clínica mudar o meu endereço, automaticamente os hospitais ou laboratórios também terão esses dados alterados. Então, as informações elas ficam, né, descentralizadas, mas de uma forma unida você consegue fazer todo o uso dessas informações de uma forma mais prática. Armazenamento seguro também, irrefutáveis das informações. Controle total do consentimento, que é quando o paciente ou o seu cliente ele fornece essa informação para você, do cadastro, ou seja, qualquer outra informação, e ele também tem que dar um aceite nesse consentimento, ele tem que consentir com que essa informação esteja com você de uma forma segura. Você tem que fornecer para o paciente que essas informações vão ser usadas somente dentro da organização, né, somente dentro do hospital, e que se for compartilhado com uma clínica ou com um laboratório, que esses dados continuem íntegros e seguros. E toda a parte de auditoria. Então, a gente sabe que diversas vezes a gente vê auditorias internas, auditorias externas, que a gente não sabe onde estão as informações, nós não sabemos onde estão as informações, quem acessa essas informações, né? Se realmente aquela pessoa tem que acessar aquela informação. Então, a gente consegue, com isso, entregar para vocês uma solução, uma praticidade de acesso e armazenamento também dos dados. Aqui ficam, né, na verdade, aqui é o último recado, seriam algumas dicas aí para como que a gente consegue ficar um pouco mais atento para isso, né? O que a gente consegue fazer. As dicas seriam reduzir o risco máximo, né? Quanto antes a gente conseguir se adequar à norma, melhor, porque são diversos processos, não é só parte tecnológica, a gente sabe que tem uma parte de adequação das pessoas, né? Dos funcionários, dos hospitais, das clínicas, a gente tem que preparar esses funcionários para o uso das ferramentas e também para a adequação do LGPD, né? Mais the gap, buscar inovação e que comece o quanto antes. Então, nós estamos aqui justamente para passar a mensagem e estamos preparados para conseguir adequar, né, todos vocês, hospitais e clínicas e demais organizações para as normas e legislações do LGPD. Então é isso. Gostaria de agradecer aí a presença de todos. Estou aberto a perguntas, né? Estamos abertos aqui para responder qualquer tipo de pergunta. Fiquem à vontade. Muito obrigado. Alex, eu estou aqui com duas perguntas, tá? E aí lembrando aos participantes que lá na aba QA vocês ainda conseguem ir mandando suas perguntas, tá?
Na parte inferior. Então, a gente tem duas perguntas aqui, eu já vou passar para você, Alex. Na prática, como que é feita a implementação dessas soluções? Está me ouvindo, Alex? Oi, Cris, eu não te ouvi. Só um instante, por favor. Tá. Como é feita na prática a implementação? Isso, como que é feita essa implantação na prática, né? Eu não estou conseguindo ouvir, não está saindo para mim, está saindo para vocês? Só um instante, por gentileza. Oi, tá me ouvindo? Oi. Tô achando que é o meu, viu? Pô, mas a pergunta... Quer que eu repita, Alex? Oi, agora eu estou te ouvindo, Cris. Desculpa, eu desativei aqui e não consegui voltar. Pode repetir, por favor? Ótimo. Na prática, como é feita a implementação dessas soluções? Tá. Na prática, é assim, o blockchain utilizado é o Hyperledger. Ele é uma solução, uma ferramenta aberta, como se fosse de Linux, por exemplo, né? Então, ele é implementado em servidores, que podem ser adquiridos ou que já estejam, por exemplo, no hospital, com a integração dos nossos HSMs. Então, também tem a aquisição, a criação, na verdade, do blockchain, com essa parte técnica de solução, e HSM, né? Então, a implementação a gente faz toda a implementação do Hyperledger, que é esse blockchain que nós utilizamos no ambiente do hospital, que pode ser em cloud também, né? E os HSMs da mesma forma. Normalmente, os HSMs ficam dentro da infraestrutura dos hospitais, das organizações, e os processos básicos são, a gente cria os processos dentro, a gente mapeia, na verdade, onde estão essas informações, que tipo de informações, quantas pessoas acessam essas informações, criar os perfis também, que é muito importante para que aquela pessoa realmente possa acessar somente aquele dado, né? E quando toda essa estrutura aí for criada, esse mapeamento for feito, a gente consegue pegar tudo isso e jogar nas ferramentas do blockchain, que vai ser um portal, vai ser uma ferramenta, né? Onde a pessoa que for utilizar, no caso o operador, consegue cadastrar, editar, a parte de controlador criar esse operador ou excluir esse dado, e essa comunicação é feita com a HSM, essa transação é feita para que, por exemplo, quando o médico já for acessar uma informação, o nosso HSM fala, peraí, preciso que você se autentique novamente, é você mesmo? Coloca a sua digital, o médico coloca a digital, ele volta, é feita a autenticação e ele faz a consulta do dado. Então, toda a implementação é feita faseado, primeiramente iniciando por um mapeamento das informações e das pessoas que vão utilizar. Ótimo. Aí tem outra pergunta aqui, que é se o cumprimento da LGPD não será prorrogado. Teve uma última discussão até algumas semanas atrás, e a resposta oficial é que assim, não existe nenhum indicador que vai revogar ou vai atrasar. Houve algumas discussões, algumas até muito poucas semanas atrás, e não, o governo está entendendo a importância disso, porque parece que está tendo um movimento contrário. Ao invés das empresas, as organizações se prepararem, elas não estão se preparando. Está havendo mais casos de fraudes e vazamento de dados, né? É porque não é só fraude e roubo de informações, existe vazamento de dados de dentro das organizações, de dentro dos hospitais. Então, o funcionário que não deveria ter acesso tem, consegue pegar esse dado e jogar para o seu e-mail. Então, tudo isso o governo entendeu que é muito importante e quer fazer o quanto antes. Ótimo. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Deixa eu ver aqui. Não temos... Aqui. Tá, só abrir aqui rapidinho. Não tem. Alguém tinha perguntado se a gente compartilharia esse material depois. Sim, né, Alex?
A gente pode Sim, com encaminhar para os certeza. participantes essa apresentação. Tem mais uma aqui. No blockchain, eu consigo alterar dados já registrados? Não. Na verdade, assim, por isso que até o nome é blockchain, né? Então, por exemplo, eu queria uma informação, várias informações no bloco, de forma descentralizadas. Eu jogo um dado, você joga um dado, o médico, todas as pessoas jogam os dados aqui. Esse dado é selado e ele cria um outro bloco, criando aquela corrente um com o outro. Esse primeiro bloco é imutável, não tem como alterar esse dado. Então, os dados que serão alterados ou serão criados serão do segundo bloco, e essa corrente nunca é criada. Então, os dados não podem ser alterados depois de criados no bloco, justamente por causa de auditoria. Então, é uma forma mais segura que existe hoje para garantir que aqueles dados são realmente estáticos, né, imutáveis. Deixa eu ver se temos mais alguma. Se alguém quiser mandar ainda, tem, tá? 2 minutinhos. Tem, Leandro? Era só um minutinho, Alex. Tá? Não, claro. Ótimo. Se eu tenho outras filiais da instituição, as informações são visualizadas da mesma forma por todos? Sim. O blockchain, como ele é uma rede distribuída e os sistemas são integrados, sim, você vai ter essa ferramenta em todas as filiais, né, matriz e filiais, e eu acho que essa pergunta é muito pertinente justamente para responder de uma forma que, quando eu disse que quando você tem uma informação de um lado, você tem a informação do outro. Então, por exemplo, eu fui hoje num hospital na Zona Leste, fiz um cadastro, mudei de endereço, fui na Zona Sul. Quando eu fui na Zona Sul e passei meus dados e eles atualizaram, automaticamente a rede distribuída do blockchain altera para as outras redes também. Automaticamente. Então, a gente sabe a importância disso, a facilidade e quanto tempo a gente consegue economizar para o atendimento do paciente. Diminuindo filas, a gente não precisa de tantos atendentes, então a gente consegue, com isso, resolver diversos outros problemas. Tá, tem mais uma aqui. Como funciona quando o paciente retira o consentimento? Pois, na teoria, devemos apagar os dados, né? É isso daí, é isso mesmo. O dado é apagado automaticamente e o que garante isso, além da ferramenta, o paciente fala, mas como que eu sei que os dados estão integrados lá? Tem um departamento de auditoria, tanto interno como externo, que garante isso e ele também pode receber uma mensagem ou de alguma forma que vai ser excluído esse dado. Ele fica ciente, sim. Mais uma aqui, que se vocês conseguem falar quantas instalações já foram concluídas dessa solução. Acho que foi isso que eu entendi. Nossa, essa resposta agora, de bate-pronto, eu não tenho. Eu posso pedir para consultarem aqui, que essa informação eu não tenho. Eu vou pedir para, se vocês puderem consultar. Mas sim, a gente tem diversos casos de sucesso. Já tem algumas ferramentas, né, algumas soluções do LGPD Go já funcionando. Temos algumas em andamento, tanto na área médica como na área financeira, na área de telecom. Porque assim, a solução é adequada para qualquer tipo de organização, né? Mas sim, a gente tem funcionando, já tem ferramenta e temos casos de sucesso com isso. Maravilha. Eu acho que acabaram as perguntas, mas assim, antes da gente finalizar, eu vou deixar aqui os nossos contatos. Então, quem tiver dúvidas, né, mais específicas como essa, depois melhor as soluções, conhecer cases, né? Isso. Exposição, tanto a Healthcare Alliance como a equipe da Dynamo. Eu vou deixar os contatos aqui para a gente poder finalizar. Deixa eu só abrir aqui. E aí eu gostaria já de aproveitar, né, agradecer a participação de todos, dizer que para vocês acompanharem os conteúdos da Healthcare Alliance através do LinkedIn, redes sociais,
a própria plataforma, onde a gente sempre vai disponibilizar cadastro, né, para o webinar. E já fazendo um convite para vocês, que a gente vai ter um bate-papo online, que vai acontecer no próximo mês. Vamos encaminhar convite para os participantes também, com o tema também o impacto da LGPD na cadeia de fornecedores das empresas. Isso também é uma parte bem importante. E será promovido pela Healthcare Alliance com a Indixa, que também tem um programa de adequação à LGPD, que pode ser complementar ao que a Dínamo apresentou hoje, né? E também outros convidados relacionados ao assunto. Tá? Então, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Ficamos à disposição para agendar apresentações na instituição, junto à equipe da Dínamo, apresentar os cases. Tá? E espero que tenham gostado e até o próximo webinar. Obrigado, Alex. Obrigado a todos. Tenham um ótimo dia. Tchau, tchau. Ótimo dia. Tchau.